Na penumbra de um quarto abafado, o corpo de uma mulher envelhecida tremia sobre lençóis bordados. Seus olhos, ainda vivos, estavam cercados por rugas profundas, e seus dedos apertavam com força um terço gasto, como se buscassem, nas contas lisas, o perdão de um passado manchado por sangue e silêncio. Seu nome era Carlota Joaquina, rainha de Portugal, rainha do Brasil, rainha das intrigas. Mas naquele momento não havia coroa, nem trono, nem corte. Havia apenas uma alma diante do juízo dos próprios fantasmas. E havia muitos. Carlota Joaquina foi chamada de bruxa, de louca, de libertina, mas também de estrategista, de mulher à frente do seu tempo e de assassina silenciosa. Seu legado foi moldado não por batalhas em campo aberto, mas por batalhas travadas nas sombras, com palavras afiadas, venenos diluídos e alianças que mudavam ao sabor das conveniências. E para compreender como essa mulher se transformou na figura mais temida da corte portuguesa e brasileira, é preciso voltar ao início. Ela nasceu em meio ao luxo espanhol, cercada de ouro, criados e expectativas. Desde criança era diferente. Enquanto as outras meninas bordavam e sorriram para bonecas de porcelana, Carlota observava, escutava, memorizava o comportamento de quem a cercava. Seu pai, o rei Carlos, a tratava como uma peça num tabuleiro diplomático. E foi assim que, ainda muito jovem, foi prometida a um homem que mal conhecia, João, o príncipe português. O casamento não foi um encontro de almas, foi um contrato de interesses. Carlota chegou a Portugal cheia de energia e altivez, e encontrou um marido introspectivo, hesitante e feio. Muito feio, segundo ela mesma relatou em cartas, onde o chamava de monstro e abóbora murcha. Começava ali o casamento mais infeliz da monarquia luso-brasileira. O que se seguiu foi um festival de aparências. Carlota cumpria os deveres públicos, sorria para os súditos, beijava a mão do rei. Mas por dentro, a raiva crescia como um veneno lento. Ela o desprezava, não apenas por sua aparência, mas por sua falta de firmeza. Considerava-o fraco, indeciso, submisso à influência da mãe e, acima de tudo, indigno de reinar. Enquanto João se recolhia à leitura e à oração, Carlota tramava. Convidava embaixadores para jantares privados, sondava aliados, flertava com oficiais do exército. Logo, os boatos começaram. A rainha estaria tendo casos com homens da corte. Alguns diziam que chegava a manter relações com 3 ou 4 amantes simultaneamente. Outros que seduzia para obter segredos de Estado. Mas isso não era tudo. Carlota começou a construir uma rede. Chamava criadas para interrogatórios velados, pagava informantes, mantinha um caderno secreto onde anotava o nome de todos que, segundo ela, poderiam representar ameaça ou utilidade. Sua inteligência era afiada, mas sua frieza era ainda mais cortante. E então veio o exílio forçado. Com a chegada das tropas napoleônicas à Península Ibérica, a corte portuguesa decide fugir para o Brasil. João, pressionado, aceita embarcar. Carlota vai junto, mas não como esposa. Vai como inimiga. No navio, separada dele por corredores e criados, Carlota observa, calcula e jura que não morrerá como simples consorte. No novo mundo, ela será algo mais, muito mais. O Brasil a fascinou, a princípio pelo caos, pelos cheiros fortes, pela mistura de raças, pelo calor que fazia suar até as pedras dos palácios. Mas Carlota via ali uma chance, a chance de reinar, de verdade. Enquanto o marido se ocupava com burocracias, ela fazia alianças, recebia líderes locais, padres, militares, e oferecia promessas em troca de lealdade. Seu objetivo era claro: governar as colônias espanholas do lado de cá do mundo, criar um império próprio, separado de João, onde ela fosse a única soberana. Era o que se chamou depois de carlotismo,
Uma tentativa sutil, mas audaciosa, de conquistar territórios vizinhos e se proclamar imperatriz do sul da América. Mas seus planos enfrentaram resistência. A Inglaterra, que apoiava João, não via com bons olhos as ambições da rainha. Os ministros portugueses, desconfiados, começaram a vigiar seus passos, e os jornais estrangeiros passaram a chamá-la de perigosa, imoral, incontrolável. Mesmo assim, ela seguia. Mandava cartas cifradas para Buenos Aires, enviava agentes a Montevidéu. Em seu palácio, escondia mapas com marcações de possíveis rotas militares. Carlota Joaquina estava disposta a derramar sangue pelo trono, ainda que o sangue fosse português. E em meio a tudo isso, ainda havia os filhos. Ela tratava os herdeiros como peças de xadrez. Manipulava-os, dividia-os, punia com frieza. O jovem Pedro, o futuro imperador do Brasil, cresceu entre gritos, desconfiança e pavor da própria mãe. Com o tempo, o jogo virou contra ela. O marido, que antes se calava, começou a se afirmar. Quando João retornou a Portugal, levando consigo parte da corte, Carlota foi obrigada a ficar. Sua influência começou a ruir. Os aliados desapareceram. As cartas deixaram de ser respondidas. E mais do que tudo, a idade chegou. As rugas vieram com raiva. O corpo, antes vibrante, pesava. O olhar perdeu brilho, mas a mente, essa permanecia afiada como navalha. Carlota se tornou cada vez mais amarga. Passava dias trancada. Mandava matar galinhas por prazer, segundo relatos de criados. Mandava pintar retratos de si mesma com coroas douradas e olhos flamejantes, como se tentasse eternizar a imagem que o mundo se recusava a manter. Ela desenvolveu uma condição estranha. Dizia que ouvia vozes à noite. Chamava criadas de madrugada para perguntar se estavam tramando contra ela. Mandava trancar os salões. Acendia velas para os santos. E depois cuspia sobre elas. O povo passou a temê-la. Alguns a chamavam de endemoniada, outros de profetisa, mas ninguém mais a chamava de rainha. E quando chegou a notícia da independência do Brasil, Carlota sorriu, um sorriso torto, frio. O filho, Pedro, agora imperador. Ela não chorou, não celebrou, apenas disse: que o fado o proteja, porque eu não o farei. Carlota passou os últimos anos entre surtos e silêncios. A corte a mantinha longe dos salões. Seus filhos evitavam visitá-la, e o rei João, pouco a pouco, se afastou de vez. Mas mesmo enfraquecida, ela ainda observava, ainda planejava, ainda escrevia. Em um diário secreto encontrado anos depois, ela relatava nomes, traições, datas, descrevia venenos, locais secretos, bilhetes nunca enviados. Falava de visões, de vultos, de um cavalo branco que aparecia às madrugadas em sua janela, e de uma mulher com rosto igual ao dela, que sussurrava palavras em latim do outro lado do espelho. Em seu último dia, Carlota estava sozinha. A criada que a encontrou disse que o quarto estava gelado, mesmo com o calor escaldante lá fora. A rainha estava deitada, olhos abertos, boca entreaberta. Não havia sinal de dor, apenas um papel em sua mão. O papel dizia: quem reina pela dor, morre pelo silêncio. E assim terminou a história da mulher, que foi chamada de tudo, menos de comum. Carlota Joaquina, a rainha que matou o amor pelo poder.